Celso, a largada, né, de um projeto que tem como destino final a Copa do Mundo de 2022. Mas até lá, a gente vai fazer uma viagem no tempo, né, nesse DeLorean, de 1930, o que é uma grande diferença em relação à série que a gente gravou 4 anos atrás. Foi o primeiro álbum da Copa, no formato podcast, ele foi extremamente pessoal. Ele foi extremamente desenhado e produzido a partir da nossa visão sobre todos os fatos, dentro e fora de campo, da Copa do Mundo e do mundo que a gente vivia. Mas faltava mais, faltava contextualizar. A Copa do Mundo não começou com a gente. Nós somos um grãozinho de areia nessa história e é fundamental que a história seja contada Do desde antes começo. do nosso nascimento, da nossa criação, que é o começo do começo. E a gente vai, a partir de hoje, né, para essa viagem, num programa que vai ter várias sessões. Esse programa ele vai ser estruturado, Celso, em sessões que vão dançar conforme o tempo. A gente estava conversando sobre isso para quem assistiu o pré-programa, mas que elas são fixas ao longo de toda a série. A gente tem o Unicast, tá? Muito Que é bom, uma velho. sessão clássica do Agamenon, uma sessão clássica do Agamenon, que é a parte mais séria. E ela vai ser muito importante nesses primeiros programas em que a gente traz uma década inteira. Então a gente tem o Unicast para entender o que era o mundo na geopolítica, né? E na vida dos anos 30 nesse programa, e depois de cada época. A gente vai ter o mundo em que a gente não viveu. E aí a gente vai passar, né, por imagens, uma viagem também geográfica, e vendo as imagens de como era Recife, de como era Salvador, de como era Fortaleza, e de como eram outras cidades que ajudam a contar essa história em cada ano. Então hoje a gente vai aqui passear por fotos, né, dessas 3 cidades e de algumas outras, né, lá nos anos 30. A gente vai ver as diferenças, ver o que resistiu, ver o que é que sumiu com o tempo. E quando a gente volta para os anos 30, no caso de hoje, e para as cidades que a gente viveu, o aperreio já volta. A gente vai pensar, e o estádio? E os times? Então, uma das sessões é essa. Já tinha aperreio. Nossos avós, bisavós, estavam aperreados, meu amigo. Tinha bronca, Já tá tinha nervoso. ponto perdido, fazendo conta. O Só não tinha nervosismo. simulador do GE, né? Exatamente, e nem a gente aqui, né? Então, já tinha muito aperreio. A gente vai resgatar esse aperreio de décadas e décadas atrás. Como se não bastassem os aperreios dos nossos tempos, a gente vai trazer velhos aperreios. E aí, Celso, a gente segue, entra um pouquinho no futebol, sai do futebol para a vida como ela era, e aí viram coisas do nosso cotidiano, tá? Propagandas, objetos, costumes, curiosidades. Dentro dessa sessão tem as subseções de música e filmes, né, e cinema. E nesse programa, vai ter uma tier list dentro da sessão de cinema. Mas a tier list ela pode estar em qualquer sessão, tá? Nas próximas edições. A gente começa hoje com a tier list de cinema. E terminaremos, claro, com as Copas que a gente não viu. Essa é a última sessão, e a sessão em que a gente vai realmente falar da Copa do Mundo, que aqui é o nosso norte. Eu não diria que é um detalhe, é o nosso norte. A gente tem uma longa viagem até chegar na Copa, a gente esmiuça o mundo para poder chegar na Copa.